Assim todo mundo era crente, mas para padecer por amor a Ele, quem ama Ele aqui? Então sofra como um bom soldado. 2 Timóteo 2,3, Paulo falou a Timóteo sofre, foi comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Nós somos soldados. E naquele dia a gente vai estar falando, a gente vai entender. Jesus falou a Pedro, você não está entendendo hoje, agora você vai entender. Não é? Então Jesus é maravilhoso. E muitas são as aflições, são 34 semanas, que muitas são as aflições de Deus. Mas o Senhor livra, provavelmente Deus tem nos dado para estar aqui nessa noite, adorando a Ele. Vamos lá para o livro de Marcos. Glória a Deus. Antes da palavra, vamos dizer junto, diga: bendito é o Senhor, e a sua bondade dura para sempre. Foi assim que Josafá venceu aquela guerra, né? Louvando, adorando, bendizendo a Deus. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Marcos, capítulo 6, versículo 30 em diante, fala sobre a multiplicação dos pães. Amém? Eu vou ler só um versículo aqui, daqui eu vou deixar o Espírito Santo conduzir. Vou estar manejando a palavra conforme a direção do Espírito. Eu vou ler um versículo para vocês sentarem no 34. Coisa boa. Marcos 6, versículo 34. Quem quer aprender mais com Jesus? Eu quero! Quando eu estou ministrando, eu estou recebendo, estou sendo edificado. Deus, que a palavra de Deus, ela edifica, ela exorta e ela consola. Amém? Glória a Deus. Eu vou fazer menção da palavra. Quando Jesus saiu do barco, aleluia, 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Amém? Teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Sempre dando glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus é manhã chegou. Diga quem está do seu lado. Jesus vai nos ensinar muitas coisas hoje. Glória a Deus. Louvado. E Deus nos capacita para fazer outros discípulos, para ensinar a outros. É assim, o reino de Deus não para de crescer, não. Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas, tudo que vocês ouviram de mim, vocês vão falar, testemunhar. E Isaías 43, 10, Jesus falou: e vós sereis as minhas testemunhas, para que saibais e creiais que eu sou Deus, e que nunca houve e nunca haverá outro Deus, não há outro. Jesus é o único. Em Hebreus 13, 8, a Bíblia diz que Ele é o mesmo, Ele não mudou, ontem, hoje e será eternamente. Jesus teve compaixão. Quem sente compaixão por quem não tem Deus aqui? Tem alguém aqui que nos sinta? Porque a gente já tem a graça. A gente tem que ter compaixão quando a gente vê uma pessoa vazia, uma pessoa tribulada. Quando o crente está na carne, às vezes tem até raiva, às vezes até chama de saciseiro, disso daqui, de vezeiro. Mas quando o crente está cheio do fruto do Espírito Santo, que é o que nós temos que buscar, Gálatas 5, 22, que a Bíblia diz que contra essas coisas não há lei. Romanos 8, a Bíblia diz, portanto, nenhuma condenação há. Quem está cheio do Espírito Santo não vai ter condenação. Se morrer, vai para o seio de Abraão, Hebreus 4, 10. Quem repousou da obra foi para o descanso. Então, quem busca o amor, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a humildade que é fruto do Espírito Santo, você vai ter compaixão, vai sentir Jesus. Ele sentia compaixão quando ele via alguém necessitado. Aí o milagre acontecia. Ele multiplicou os pães aqui porque ele viu a necessidade do povo. Louvado seja Deus. Aí eu vou ler alguns outros versículos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Aí a Bíblia diz: já era tarde, amém? Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde. Mande embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Deus gosta do lugar, do deserto. Deus gosta de trabalhar no deserto. Lá em Isaías 43, 18, ele falou: não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. É isso que eu farei, uma coisa nova. No deserto Deus faz coisa nova em nossa vida. Ele falou: porém, rios no ermo e um caminho no deserto. Então não tem nada, Deus coloca o rio. E o discípulo aqui estava preocupado porque o lugar era deserto, não sabia com quem ele estava andando, estava igual a Marta.
Marcos João 11. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. É no versículo 25, Jesus falou: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim não morrerá. Quem dos que estão presentes aqui crê nele? Você não vai morrer. Não morrerá, mas viverá eternamente. Se você crê e confiar, você vai ser eterno. Glória a Deus. Eu já sou eterno com Jesus. Através da fé nessa palavra, agora eu tenho que vigiar, tenho que permanecer em oração, obedecendo aos mandamentos dele. Lucas 18, ele falou que o dever de orar, não é clamar nos só esses 12 dias de campanha, não é orar sempre e não desfalecer. Se eu parar de orar, eu vou desfalecer. Mas Jesus falou em Apocalipse 3, 8, conheça as tuas obras, esse que Deus me diz, uma porta aberta, com ninguém pode fechar a porta que Deus abriu, a igreja dele. Ele falou: mesmo tendo pouca força, Deus não quer ninguém forte, não. Exaltado ele vai bater, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu costumo dizer, quando eu estou evangelizando aqui, nunca negue o nome de Jesus. Se você negar, a Bíblia de Jesus falou: toda vez que ele confessar o nome dos homens, eu confessarei o nome do Pai. Mas os que me negarem diante dos homens, eu também negarei diante de meu Pai. Quem nega Cristo naquele dia, Jesus vai dizer: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Já foi dito aqui, o apóstolo falou. Marcos 16, 15, ele falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes Deus ainda não nos colocou no mundo, porque nós não estamos pregando o evangelho. Como tem aquele louvor: quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Isso aí é Deus por mim, esse louvor. Uma vez, véspera de Natal, quando eu dobrei o joelho, eu estava com 13 reais na conta de Jesus. Nunca passei o Natal duro, eu dobrei o joelho e falei com Jesus, né? Porque de joelho ele ouve mais rápido na oração. Efésios 3, 14, Paulo falou: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual todas as famílias da terra tomam o nome. As famílias que usam o nome de Jesus Cristo. É no nome dele. João 14, 13, Jesus falou: tudo que é bendito ao Pai no meu nome, eu vos farei. Ele vai fazer Jesus. Mas ele falou: peça a papai. E para certeza diz isso: peça a seu Pai que está no céu. Ele quer intimidade. Eu vos farei para mim, para que o Pai seja glorificado no Filho. Louvado seja Deus. E o apóstolo Paulo, ele falou, eu gosto muito desse texto de Filipenses 1, 19 e 20, ele falou: tenho certeza de que não serei envergonhado, mas que Deus será glorificado através do meu corpo, quer seja na vida, quer seja na morte. Que eu para mim viver é Cristo, eu morrer é bom. Aí eu dobrei o joelho e falei: Senhor, 13 reais, não vou poder comprar nem, talvez o panetone, né? O mais barato. Que prova é essa? O Senhor tem a chave que abre e fecha, tem misericórdia. Quando eu terminei de orar, o celular foi plim-plim. Para essas coisas ele serve. Deus usa muito. Aí quando eu vou ver lá o louvor, eu abri, o louvor. Quem mandou largar? Quem mandou você parar? Volte. Quando eu olhei para o armário, 2 pacotes de folhetos, eu tinha uns 3 meses lá. Aí eu já entendi a mensagem. Glória a Deus! Entendi o mistério. Peguei os poderes, não sou besta, disse que logo para a boa. Evangelizei, eu rodei tudo lá, falando do amor de Cristo. Quando eu voltei, eu celular de novo. O sinal. Que eu pego o celular, o filho meu na fé de mim, Deus estava orando aqui, Deus me incomodou, um filho um texto de 500 reais por cento. Deus faz ou não faz? Ele só quer que a gente obedeça. Em Hebreus 10, versículo 36, a Bíblia diz: porque necessidade de paciência. Às vezes a gente fica inquieto, ansioso. Salmo 46, 10, Deus falou: aquietai-vos e saber que Deus é Deus. Serei exaltado em encarnação. Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Vai exaltar o nome dele através da nossa vida, porque ele nos escolheu a questão de honra.
Eu estava meditando em João capítulo 1. João, quando falou, esse aqui é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2 discípulos ali estavam ligados com o trono da graça. Seguiram logo a Jesus. Ele falou: batismo com água, esse aí vai batizar com o Espírito Santo com fogo. Ninguém é besta. Eles falaram: eu vou seguir logo o mestre. Rabi, o senhor mora onde? Queria saber logo que Jesus mora. Colaram junto. Deus tremendo. E dali a igreja não parou de crescer. Foram atrás do mestre, que ele é o dono de tudo. E como foi dito aquele louvor, eu cuido de ti, ele que cuida da gente. Salmo 124, se não for o Senhor, ora diga. Uma vez eu fui com a moto fazer obra na Camaçaí do culto, estava de moto no cantão, tinha dito que eu ia cantar o desenho, começou a chover, eu fui. O capacete sem viseira, e eu, só o Salmo 124, se não for o Senhor, ora diga. Essa moto tudo parado embaixo das pontes, e eu fui, se não for o Senhor, vai guardar meus olhos, parecia bala nos olhos. A chuva, eu fui chegar lá, os obreiros estavam orando pela minha vida, 2 obreiros, porque o carro tinha quebrado. E um deles chegou: pastor, eu posso dar o dízimo? Deus tinha aberto a porta para ele. Posso dar o dízimo se eu consertar seu carro? Ele e a esposa dela. Mas eu fui fazer a obra de Deus, a responsabilidade é o compromisso com o rei. Também o Senhor dele me tirou. Então a gente tem que perseverar na oração. Aquela viúva de Lucas 18, ela todo dia estava lá, batendo. Seu juiz, não é resolva. O juizinho não temia a Deus nem aos homens. Mas de tanto ela bateu, o juiz falou: deixa eu resolver logo a causa dessa mulher, para que ela não me importune mais. Aí Jesus ele tem cena, Jesus falou: vocês viram, ouviram o que falou esse juizinho? Jesus falou: e eu que sou justo, não darei aos meus filhos, às minhas filhas, os bens. Deus consegue o desejo do coração. A sua fé é você, Deus é o mistério. Não deixe satisfação da sua fé também. Persevere, peça de dia, peça de noite, até você alcançar a sua vida. Os bens que Ele me pede de dia e de noite. Eu aprendi com Jesus, o texto que eu li foi o que Jesus começou a ensinar, não foi? Eu aprendi com Jesus que tem que pedir de dia e de noite. Acorda de noite, não abre nem o olho, peça de novo o que você está pedindo. De olho fechado, mais rápido. Eu fui batizado assim, de olho fechado. Abri o jejum. E aí você está ligado com o céu, com o trono. Você não abre nem o olho, Jesus. Glória a Deus! Uma vez eu falei, um versículo só, pastora, fez conseguiu um carro novo. No começo da minha fé. Estava um novo convertido. A pastora deu a oportunidade, ele não queria levantar, não é a pastora não, né? Desemboca o vaso de Jesus, enche de azeite, ele veio gaguejando, né? Clama a mim, olha que versículo forte, olha que palavra, porque não é o vaso, não é a palavra. Se creres, João 11:40, se creres, já não tem um tipo, se creres, verás agora. Clama a mim, responder-te-ei, e revelar-te coisas grandes e firmes no sábio. O carro vai empurrando, tinha que dar um golzinho. Estava começando a orar com Damares, e até ela tinha que terminar, minha esposa, tinha que sair do carro para empurrar. Eu disse: Jesus, que vergonha, você não dono da praia. Mas quando eu vi esse versículo, eu cheguei em casa, orando com minha mãe, clama a mim, versículo. Quando Deus quer trabalhar, a palavra fica, clama a mim, responder. Ele ia para clamar, né? Eu disse na garagem, dei 7 colocaram no carro, gritando. A Bíblia diz que é loucura com o homem nas casas. É você que Deus! Chega de carro velho, tira esse carro daqui, pai. Eu quero um carro novo, deixa ele novo. É um carro novo, não é para clamar, Senhor Deus, em nome de Jesus. É para te servir melhor, Senhor, me dê um carro novo. Na meia de noite, no outro dia de tarde, José Evandro, irmão José Evandro, que era obreiro. Meu pastor sentiu de Deus chamar o senhor para a visita lá em feira, bora? Eu falei: não bora, eu vou buscar meu carro novo. Vai ser a oração. Hebreus 11, a Bíblia diz: ora, sem fé, é só praticar esse serviço de Jesus. É impossível agradar a Deus, e é necessário, Deus está dizendo, é necessário que aqueles que o buscam
Quem busca a Deus? Não adianta só buscar, você tem que crer que Ele existe, que é dar mais valor. Quando você vem aqui buscar, você já sai agradecendo. Você pediu um carro, já chega em casa, já abre logo o portão, já entra no seu carro, na garagem, agradecendo, dando glória, tem uma buzinada, pode ter alguém agradecendo na rua, amém, cara. Meu justo ficará, meu 10, 38, meu justo ficará. Aí chegou em feira, eu, José João e Fábio, que casou com Camila, sentamos lá no fundo, quer dizer, eles sentaram, né? Eu que sou menino, estou no propósito, dobrei lá o joelho. Jesus, eu vim buscar meu carro novo para te servir melhor. Se eu pedir isso, não precisa falar muito não. É a sinceridade, eu está ouvindo tudo. Os olhos me estão em todos os lugares, contemplando os pontos. Quando eu sentei, o pastor que estava ali no altar, pulou, veio até mim, bateu em mim. Eu preciso de um carro novo nas tuas mãos. Assim diz o Senhor para você nessa noite. Glória a Deus! Eu cheguei no outro dia em casa, a minha namorada, ela nos orando, tipo, assim, não, o carro agora, não sei se foi para mim, que eu fui lá, eu só veio para comprar um carro novo. Vamos ver esse carro. Fui com ela em duas concessionárias, as duas aprovadas. Podia escolher um Fiesta Zero ou um Gol Zero. Eu não mandei ela escolher, agradar a mulher, né? Eu estava casado. Quer saber o que ele pode escolher, né? Ele escolheu o Fiesta. 0 quilômetros. Deu dado, dá. A Deus que nos pede não recebe, porque ele pede mal. O seu próprio direito. Eu pedi para quê? Eu pedi como? Para te servir. É para dar fruto. Deus me chamou para dar fruto. João 15,16 falou: não escolheste casamento, não, mas eu vos escolhi no meio. Vos nomeei para que vai ter fruto. A fim de que o fruto permaneça, para que tudo que ele pediu ao Pai, meu nome, não seja. Tem que cuidar do fruto. Ganhou a alma para Jesus, vá buscar ele para encarar Deus. Dê uma assistência. Há pouco eu dei um filho meu na fé, que era um traficante que me vendia cocaína, que hoje é pastor. Ele me chamou para ir para a praia e ele me disse, começou a chorar. Eu estava me lembrando, cuidado que você teve comigo, você me levou a guerra, você passou uma semana me levando para vários pontos de libertação. Eu falei, vem cá, não agradeça a mim, não agradeça a Deus. Você quer me agradecer? Faça o que eu fiz por você, por um amigo seu. Tenha compaixão dos que não tinha graça, não me ajuda aqui, tenha compaixão, que era como ovelha sem pastor. Não tinha presença, a gente tem a presença, a gente é rico. Está sendo provado, a Bíblia diz, como morto, ele como pobre e enriquecendo a vida. Esse é o chamado, mas o fim vai ser bom. E você tem que dar fruto, né? A Bíblia diz em Jeremias 17 que os que confiam no Senhor são como a árvore plantada junto de Deus, vai dar seu fruto no tempo certo. Não receia quando vem a má notícia. Quando da sequidão a folha fica bom, verde. Como aquela mulher, o filho morreu, está tudo bem. E não para de dar fruto. A folha fica verde e não para de dar. Agora está tudo seco, querido. Esse Deus é por nós. Romanos 8, 31, né? Se der por nós, Deus me deu esse dom, cheguei no centro de pregação só por um versículo. Jesus chorou, já desse testemunho. João 11, 35, só tinha um neurônio. Aí eu consegui gravar, Jesus chorou, tinha que dar um versículo para almoçar todo dia. Jesus chorou, João 11, 35. No outro dia eu estava no primeiro interesse. João 11, 35, Jesus chorou. Aí um dia eu vejo, chegou o seu irmão, amanhã. Se você desce versículo, quem vai chorar sou eu. E você não vai almoçar. Aí eu fui lá, Jeremias 18. Eu fui para onde? Diga para mim das coisas, Jeremias 18. Desça na casa do oleiro. Levanta e desça. Quando tiver uma luta na guerra, olha, vá lá. Faça como Josafá fez, com o rei Ezequias. Foi afrontado, ele apresentou a carta de afronto da geração do mundo. Jeremias 18, que Jesus tem misericórdia, não precisa almoçar, não. Restaura o meu neurônio. Aí quando eu disse que eu clamei, Deus começou a me lembrar os cultos que eu já tinha participado ali.
Como é que Deus começou a revelar tudo? Lucas 1,17, porque para Deus nada é. Marcos 9,23, Jesus falou para mim, Pai, se tu podes crer, tudo é possível naquele que crê. Não tem nada impossível para Deus, tudo é possível naquele que crê. É a fé que vai fazer a diferença. Glória a Deus. Glória a Deus. Como você crê, como você determinar, se posicionar, como está em Provérbios 16,3, confia no Senhor nas tuas obras, teus pensamentos serão estabelecidos. Ele vai honrar, ele vai confirmar. Espaço do homem bom. Salmo 37. Deus confirma. Bom por quê? Porque ele não justifica que não tem ninguém bom. O próprio Jesus, quando falou assim que ele era bom, ele não bom, é meu pai. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, tem que trabalhar para Deus. Fazer o que dele, socorrer, fazer a diferença com o bom samaritano. Não é só orar e ficar parado. Ore, dando fruto, fazendo bem. Tudo que vier na tua mão para fazer, faça. Eclesiastes 9:10, a vez o apóstolo falou comigo. Se te chamarem para ir para o monte, vá. Se chamarem para ir sem o coração, vá. Se chamarem para jejuar, vá. Se chamarem para celebração. Tudo que você fizer para Deus, ser firmes e constantes. 1 Coríntios 15:58. Firmes e constantes na obra do Senhor. E tudo que você está fazendo está sendo registrado no memorial de Deus. Apocalipse 20, versículo 10, no livro. Tudo que você faz para Deus está sendo anotado. Naquele dia vamos prestar conta, vão ser abertos no livro. Está tudo lá. Gálatas 6, 7 e diante, a Bíblia diz: não vos enganeis, tudo que o homem semear, isto ele separar. Quem semeia na carne vai colher a corrupção, mas quem semeia no Espírito, querendo bem, amando o próximo, confiando em Deus, vai colher a vida eterna. Aí no versículo 10 diz assim: portanto, lá pensar, depois eu vou ver se eu mais no versículo ali orar. Glória a Deus! Quem cantar aquele hino que vai cantar hoje. Se você já pensou em desistir, tenha fé, e não para de sorrir. Amém, mas agora ainda não. Não é bom, né? Viu? Então, querido, nós temos que perseverar. Perseverar na oração. Onde é que eu estava? Eu estava falando que eu não estou ligado, hein? Glória a Deus! É tanta palavra aqui, né? Mas Deus fez isso porque quando Deus me deu essa palavra, quando eu pedi a Ele, e eu lembrei, nada é impossível para Deus, eu pedi, restaurar os meus neurônios, e eu abri a Bíblia, quando eu abri a Bíblia, caiu em 2 Timóteo 2,15. Deus respondeu, Deus falou: procura apresentar para Deus, aprovado, como obreiro, que não tem o que se entregar, mas que maneja de a palavra da verdade. Aí eu comecei a chorar, lembrei da vergonha que o inimigo fez, quer dizer, que eu tenho que permitir. Era chamado, era o propósito. Salmo 118, versículo 18, Davi falou: o Senhor me castigou severo. Amém. Tudo que aconteceu conosco foi com propósito. Tudo que Deus fez foi com propósito. Lá em Provérbios 16:4, tudo que Deus criou, até o ímpio teve castigo. Aquele que você olha de joelho no mundo e endurece o coração, ele já está determinado, predestinado ao castigo. Nem todos vocês são. Às vezes você jejua, paga 3 horas, mas não quer. Então, descanso do Senhor. Ele falou: não vou cobrar o sangue de ninguém, vai olhar sua mão no trabalho, está todo mundo lá. O Evangelho. Quando eu cheguei lá nesse trabalho, a maioria servia aos impostos. E não podia pregar o Evangelho, não podia falar. Valor, chá, isso e aquilo. Eu falei: não pode pregar o Evangelho, não. Eu queria arrepender com o que eu preguei. Quando vou me dar uma consagração do outro lado, concordaram de lá, foi Apocalipse 22, que a Bíblia ficaram de fora os anjos assassinos, feiticeiros, idólatras, os adúlteros, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Nosso compromisso é a verdade. É dia 1 que se as trevas do meu lado, do colega de trabalho, falou: só porque você falou isso, você vai ser o primeiro a sair. Eu falei: meu querido, quem me botou aqui foi Deus. Ele que tem a chave de área, ninguém fez, quem fez ninguém nada. Eu vou sair na hora dele. Quem foi o primeiro a sair? Ele foi o primeiro. Jesus falou: abençoarei, Gênesis 12, te abençoarei. E amaldiçoarei. Você tem que crer nas palavras das promessas. É só fazer bem. Está no Salmo 37, versículo 3. Confia no Senhor e faz bem. Perseverar na oração, Romanos 12, alegrar na esperança e ser paciente na tribulação.
e perseverar em oração. Eu vou ler só mais um textozinho aqui. Eu gosto muito de 1 Pedro. 1 Pedro 5, versículos 6 a 10. Amém? Depois a gente vai cantar isso no grupo. Quem aprendeu um pouquinho mais com Jesus? Amém. Aí Deus me deu esse dom depois que eu orei. 2 Timóteo 2,15. Eu quero ser sobre aprovado. Tudo que eu lia não era decorado, nem me esforcei, era pelo Espírito. Aí acordado de noite, eu vi Ezequiel 2, Deus falou assim: para comer do rolo, eu digo, Jesus, eu quero mais. De madrugada é bom, minha filha menor. Eu quero mais do rolo, assim, de amanhã vai passar, eu tenho mais. E Deus já diz: é um bom. Glória a Deus! Você quer em cima da palavra. Quando você olha em cima da palavra, eu quero ser, eu falei, eu quero ser esse obreiro aprovado. E eu tenho que perseverar. Amém? Porque o Espírito da pronto para a carne fraca. Ele falou: vigiar e orar é todo tempo. É toda hora. Sujeitar-se a Deus, te ama passar. Ele te orar ele, mas nunca fale mal de ninguém, nunca conte de ninguém. Eu vou falar isso no versículo que eu vou falar, isso o apóstolo. Provérbios 22. Provérbios 22, essa palavra é linda. Provérbios 22, versículo 4. Guarde no seu coração essa palavra. O galardão do temor do Senhor e da humildade são sabedoria, riqueza e honra. É temer a Deus e permanecer humilde. Nunca bata ninguém, não fale mal de ninguém. Aí Tiago diz que não falar mal uns dos outros. Nem se alegra quando o pastor está aí, mas aí fica divulgando, falando. A Bíblia diz: se alegra os que se alegram, os que estão dando testemunho, vencendo, crescendo na graça. Glória a Deus! Chore os que choram. Jesus é banho Se cheio. não puder ajudar, não tratar ninguém. Chegou o pastor dele me procurando. Deu uma dor de me procurar, que ele tinha pecado, bebeu e traiu a mulher. E eu olhei por ele e chorei: Deus tem misericórdia, renove. Vaso escolhido do Senhor. Ele começou a orar ainda na hora. Por que Deus mandou ele me procurar? Porque tinha compaixão. Jesus olhou a multidão e teve compaixão. E multiplicou os pães e alimentou, mandou ele se assentar, se apertar. Multiplicou aqueles 5 pães e 2 peixes. Ainda sobrou 12 cestos. Deus tem uma mudança para dar para você. Aleluia! É só permanecer como um bom soldado, sofrer nas aflições, na sobriedade, pedindo ajuda a Ele. O rival do crente, eu costumo dizer que é 2 Timóteo 4, 5. Deus falou a Timóteo: sofra as aflições, mas tu sofra as aflições, faça a obra do evangelista, cumpra o teu ministério. Aleluia! Seja sóbrio, é sobriedade. Se eu for correr para o comprimido, eu tenho que descer para dar a boca no pó. Porque aí é mais fácil, né? Tomar remédio para dormir, tem que caverna, você vai entrar na caverna. É Deus vai ter que mandar um ano para como velho. Glória a Deus! Vamos lá? Vamos lá. Vamos perseverar. Creia assim como você crê, Deus vai fazer. É a palavra, Jesus é bom. Deus nos deu o melhor dele. Isaías 9,6. Um filho se nos deu, o menino nasceu. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a Bíblia diz que do aumento desse principado ele foi o primeiro. Não haverá fim, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. É o zelo de Deus que faz a igreja não parar de crescer. Glória a Deus! Essa igreja não vai parar de crescer, amém? Amém! Glória a Deus. É vigília hoje. Vamos lá? A gente vai cantar pelo louvor. Amém, Deus! Vamos lá? Amém, Deus! Bora. 1 Pedro. Eu vou falar, vou mandar uma foto sem se assentar, então não bota ele se assentar, senta. Para multiplicar o pão, né? Vamos multiplicar esse pão? Vamos lá, meu pão. Vai ver aqui, ó. 1 Pedro 5. Eu faço serradura. Portanto, humilhe-se. Né? No 5 de Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça, concede graça aos humildes, como eu falei mais cedo. Portanto, humilhe-se debaixo da potente mão de Deus.
para que Ele nos exalte no tempo devido. Tem um tempo determinado. Deus falou a Abacuque, Abacuque 2:3, escreva com letra pequena para quem passar correndo ver. O que é que Deus falou? Ele disse: eu vou permanecer na torre e vou vigiar. E Deus se enganou. Glória a Deus. Não sai da torre, irmão. Já estou concluindo. Vigie. Não sai da torre e vigilância. Amém? Aí Deus falou: escreva com letra bem grande para quem passar correndo ver, porque a bênção já foi determinada. Quem crê? Se tornar esperto, ele não falhará, não vai falhar. Deus não é para que ninguém não vai se arrepender. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, o inimigo de vocês, amém? Tema ele. Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, amém? Firme nas promessas. Glória a Deus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Já foi isso aí. Sabendo que os irmãos de vocês têm em todo mundo, os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. E o Deus de toda graça, que os chamou para a sua eterna glória, agora está terminando mesmo, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, é um pouquinho de tempo só. Romanos 8:18, Paulo falou: tem um conceito que essa breve momento de tribulação não vai se comparar com a glória que é revelada. Ele mesmo, já aqui, ó, depois de sofrer um pouquinho de tempo, ele mesmo os restaurará, diga restaurará, os confirmará, e lhes dará força, e os porá sobre firme alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Vamos louvar? Vamos louvar? Se você, aleluia, antes eu vivia para usar droga e usar para viver. Meu negócio hoje é adorar e Belém é casa de pão. Até o seu lugar eu fui entender. Depois que eu vi, Deus misericórdia. Ele me deu pão, ele é o pão da vida. Vamos lá? Vamos cantar, vamos cantar. Se você já pensou em si, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que ninguém não vai entender.